Quando a gente fala de peeling químico, a estrutura da pele, inclusive do próprio pH, porque o peeling que a gente vai fazer, na verdade, é uma injúria nessa pele, e essa pele, depois que causar injúria, a gente vai o quê? Esperar dela o quê? Uma regeneração desse tecido, certo? Então, o que acontece? Quando eu falo de peeling químico, eu tenho que entender que o peeling é sim uma construção de um saber. Eu não consigo falar de peeling químico se eu não conseguir entender como é que funciona a fisiologia da pele. E aí, a gente tem na pele, como órgão principal do nosso corpo, funções muito importantes. E a gente tem duas estruturas principais, que são as duas camadas, que são a derme e a epiderme. A epiderme é a primeira camada, é a camada mais superficial. É uma camada que a gente diz que ela é estratificada, né? É uma camada justaposta, as células ficam uma em cima da outra, as camadas todas certinhas. Eu comparo a epiderme muito com uma camada de cebola, aquela cebola que tem várias camadinhas. E aí a gente vai ter a camada basal, né? Essa camada basal, ela tem uma única fileira, certo? E a gente vai ter as camadas superiores, que vai ser a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea. A gente tem que entender também que na estrutura da epiderme, elas vão ter 4 células principais. A gente vai ter aí praticamente 90% de queratinócitos, melanócitos, células de Merkel e células de Langerhans. Essa célula de Merkel e as células de Langerhans são algumas, elas ficam soltas na epiderme, mas basicamente a gente tem que entender o seguinte, que o queratinócito é a principal célula. É uma célula frágil e é uma célula que compõe dentro o que ela compõe ali dentro? Queratina. Quando ela está na camada basal, que a gente também chama de camada germinativa, é uma camada de fileira única e ela é o quê? Ela vem que onde se oriundam, se regenera, como se surgem novos queratinócitos, certo? E esses queratinócitos, com a sua evolução, eles vão se diferenciando e migrando para as células superiores. E aí a gente vai ter uma estrutura modificada dessa célula até chegar à superfície, que é a camada córnea, que a gente entende muitas vezes como camada de células mortas. Por quê? Porque quando esse queratinócito ele sai da camada basal e ele migra para as camadas superiores, ele vai modificando e vai perdendo o seu conteúdo. Quando ele chega na última camada, ele já não tem mais o núcleo, e aí ele é chamado de corneócito. Então existe uma mudança total. Só que todo esse processo, a gente chama ele de quê? Turnover, que é toda a regulação, é toda a normalização da vida do queratinócito, desde a camada basal até a camada mais superficial. Então, a gente vai ter aí estruturas diferentes de uma mesma célula, porque ela vai se modificando. Por que Rebeca está falando sobre queratinócito, camada basal? Por que danada é isso? Porque para eu poder entender o peeling químico, eu tenho que saber qual é a ação que o peeling químico vai fazer. Então, se eu entendo já que na minha primeira camada de pele, que é a epiderme, eu tenho subcamadas, e eu vou ter ali, praticamente toda composta, 90% composta de queratinócitos, que são células redondinhas, que produzem o quê? Queratina, que tem o nosso DNA. São células que precisam de outras para se proteger, porque elas são muito frágeis, né? E ela vai ter essa diferenciação. Então, quando a gente tem um processo de normalização dessa pele, a gente vai ter aí essa renovação celular, né, que é esse turnover, essa migração, essa criação de novos queratinócitos. Eles vão subindo esses queratinócitos, vão chegando na camada basal, e essa camada, a camada córnea que diga, e essa camada córnea vai estar células bem justapostas, sem núcleos, né, em volta dela, no conteúdo extracelular formado de lipídios e estruturas. Para quê? Para como se fosse terem mais adesão, porque a gente tem que entender que uma das funções da nossa pele, enquanto órgão do nosso corpo, uma das principais é o quê? De proteção. A nossa pele, ela é o quê? O invólucro do nosso corpo, ela envolve toda a estrutura do nosso corpo e protege do meio externo, né? A pele, ela sintetiza a vitamina D, ela tem a função de termorregulação, ela tem a função de semipermeabilidade, então ela nem entra totalmente, nem tudo que a gente for aplicar na nossa pele vai ser permeável, e nem a gente consegue perder tudo, né, graças a Deus, porque senão a gente iria desidratar. Então, o que é que o peeling químico ele vai fazer? Ele vai fazer uma injúria
leve nesse tecido, e depois que ele fizer a injúria, a gente espera fisiologicamente o quê? Uma regeneração desse tecido. Por isso que o peeling ele é muito utilizado para quê? Para rugas finas, para clareamento de manchas, para cicatrizes de acne, controle de oleosidade. Porque o que é que o peeling faz? Por que peeling regula turnover? Porque peeling ele faz o quê? A camada mais superficial, a camada córnea, ela tende com o tempo a ficar muito espessa. Só para entender, como é função de barreira, ela vai ter o quê? Uma certa resistência. Vamos pensar que a primeira camada da pele, ela é bem fininha. Embaixo dessa primeira camada, a gente vai ter a derme, que ela é comparável com a epiderme um pouco mais larga. Ela vai ser a segunda camada, ela é mais de sustentação, certo? A primeira camada, a epiderme, ela é tão fina que ela tem essas estruturas, mas são bem juntinhas uma da outra. Inclusive, a epiderme ela é composta de queratinócitos, melanócitos, que são células dendríticas, né, que produzem o quê? A melanina, que atuam como o quê? Proteção para os queratinócitos, além de dar a coloração da nossa pele, que a gente já sabe, né? As células de Langerhans e as células de Merkel, que basicamente são células de defesa, certo? Quando eu venho com um peeling químico, a ideia é o quê? Fazer todo um afinamento dessa camada mais superficial, que são o quê? Os corneócitos. Porque a partir do momento que quando a gente vai ficando mais velha, ou quando a gente tem uma pele, a gente leva muita radiação solar, né? A gente tende a ter uma primeira camadinha, essa camada córnea muito espessa. E isso dá aquele aspecto de pele envelhecida e pele sem viço. Por quê? É uma pele que tá ali, né, de células mortas achatadas e muito espessa. Então eu venho com o peeling químico e passo por essa camada e vou fazer o que a gente chama de arraste, entre aspas, né? Só que quando eu faço realmente o peeling químico, eu removo todas essas estruturas, né? Componentes que tem nessa primeira camada, que aparentemente a gente chama de células mortas, porque não tem mais dentro dela o núcleo, mas elas têm funções importantíssimas ali, que uma delas é o quê? A barreira. Então, a partir do momento que eu chego com o peeling químico e faço esse arraste, eu tenho um afinamento dessa minha camada córnea, né, a camada mais superficial, e aí os queratinócitos, eles começam a ser reativados, porque fisiologicamente é o seguinte, eu tenho essa camada basal, ela tem o que? A germinação, a criação, né, de novos queratinócitos. Esses queratinócitos, eles se diferenciam, eles migram para camadas superiores, vão diminuindo sua estrutura, vão ficando mais achatados, chegam lá em cima na camada córnea, perdem o núcleo, já não chamam mais de queratinócitos, a gente chama eles de corneócitos, certo? Só que isso é todo um processo fisiológico natural. Eu venho que aqui cria, eu vou subindo, vou migrando e aqui vai criando mais. Então é um processo que quase que cíclico. Só que quando chega aqui em cima, essa capa córnea ela se desprende para chegar a novas células. A partir do momento que a gente vai ficando mais velho, a gente tem essa renovação lentificada. E aí o que é que acontece? Essa renovação celular, ela fica comprometida. E aí, se eu tenho um espessamento muito grande dessa capa córnea, lá na camada basal, os queratinócitos vão pensar o seguinte: epa, vamos dar uma segurada, porque lá em cima já tem muito corneócito. Não precisa renovar. A gente não precisa mandar mais queratinócitos para lá para cima, porque lá em cima está acumulado. Então, fica lento, fica prejudicado. Porque eles estão entendendo fisiologicamente que não precisa mandar porque está muito grosso lá em cima. Aí o que é que eu faço? Com o peeling, faço o afinamento dessa camada e aí sinaliza para eles, renova, pode regular. Então a gente chama de regulação celular, porque eu causo um afinamento dessa primeira, que é a última camada da epiderme, lá em cima, certo? A capa córnea. Então eu faço o afinamento e o peeling vai com o seu processo, estimula o queratinócito a migrar, a se diferenciar e fazer esse processo de renovação celular. O que a gente pode perguntar é, todas as pessoas têm indicação para fazer peeling químico? É uma interrogação. E aí a gente já pode responder que não, porque tem que ter as indicações e como ter as contraindicações, né? Todos os peeling químicos são iguais? Não. A gente tem as classificações desses peelings químicos, a gente tem a classificação dos peelings, mas a gente tem que entender que todo peeling químico vai promover turnover.
vai ter essa renovação. A partir do momento que ele não promove essa renovação, a gente não pode considerar peeling químico. Então, quando a gente fala assim, Rebeca, qual a diferença do peeling químico para o peeling mecânico, por exemplo, que a gente conhece bastante e que é muito difundido e divulgado na estética? O peeling de cristal e o peeling de diamante. São dois tipos de recursos de peeling que basicamente utilizam um recurso eletroterápico para fazer o quê? Uma esfoliação mecânica, um arranhamento da pele. Porque veja, o peeling ele vai fazer uma descompactação dessa camada, dessa primeira camada. Eu tenho um corneócito aqui, eu tenho os corneócitos, eu tenho essa camada de capa córnea, que é a mais superficial da epiderme. Ela tá espessa. Se eu pegar um peeling de cristal e um peeling químico, um peeling de diamante, eles têm uma ponteira que tem estruturas abrasivas. Eles vão fazer isso, você pode pegar. Ele vai fazer um lixamento nessa pele. Então, ele vai fazer até um afinamento. Pode até ferir, inclusive. Mas eles não vão descompactar. Porque os corneócitos, né, essas células mortas, elas ficam sobrepostas juntinhas. Então, é como se fosse quase que uma construção, uns tijolinhos. E aí, quando a gente aplica o peeling químico, eles o quê? Eles descompactam, eles se soltam e se renovam. O peeling mecânico, ele não faz isso, ele faz o arranhamento. Ele vem lá, ó, lixa, afina por lixamento, que eu chamo de arranhamento, e a gente tem esse afinamento. Eles promovem turnover? Não. Por mais que tenha esse afinamento através do arranhamento do material, do produto, inclusive o próprio peeling físico, que é o que a gente costuma ver aí gente fazendo esfoliação com açúcar, com café, com fubá, com farinha, até mesmo com dermocosméticos, que tem aqueles grânulozinhos, eles fazem um peeling físico. Ele promove turnover? Não promove. Eles fazem um afinamento por arranhamento, mas fisiologicamente não vai ter nenhum tipo de renovação celular. Então, a gente tem que entender que é diferente, é peeling mesmo. O peeling, ele é feito através do peeling químico. Se a gente for falar de enzimas, né? Peeling enzimático. As enzimas, elas conseguem fazer uma descompactação da capa córnea, mas também não regulam turnover. E elas não são peeling. A gente diz assim que é uma esfoliação enzimática, né? Tem muita gente que fala peeling enzimático, mas isso é mais marketing mesmo. E o outro peeling que é muito conhecido é o peeling ultrassônico, que é feito através de um aparelho, né, eletroterápico, que a gente tem uma cânulazinha assim, um ferrinho, e a gente umedece a pele e ele faz o processo de vibração e de arraste. Então você vem com uma espátulazinha de metal, né? Você molha a pele e ele tem uma vibração, e depois que ele vibra, ele vai vibrando e empurrando essa pele, então ele meio que vai empurrando aquelas células que já estão mortas, que facilita, né? Mas que faz turnover, não faz. Então, peeling químico é só entender que é toda a vida do queratinócito, é a regulação, é a ativação de turnover, é toda a vida do queratinócito, da camada basal até o seu desprendimento, já como corneócitos da camada córnea. Então, você consegue regular, certo? Então, os peelings, eles são divididos, os peelings químicos, que são feitos através de substâncias ácidas, porque a gente, para poder causar uma injúria na pele, para ter uma regeneração daquela pele, do próprio tecido, a gente precisa o quê? Que o pH dessa substância, ela esteja mais ácida do que do pH da própria pele, fisiológico da pele. Que danado é pH? Né? pH é o potencial hidrogeniônico. É uma classificação, a gente pode pensar numa régua de 0 a 14. Essa régua, ela vai medir, né, se a minha pele ela tá mais ácida, mais neutra, ou se ela tá mais alcalina. Mas para que isso? É um mecanismo de defesa da pele, né? Quanto mais ácida tiver a estrutura da pele, ela vai ser mais resistente a micro-organismos. Então, a pele do nosso rosto, a pele como órgão, ela tem pH diversos em cada parte do corpo, tem seu pH específico. A pele do rosto, ela tem um pH que gira em torno de 4,7 a 5,5. Então, eu tenho que ter uma substância que tenha um pH mais ácido do que 4,5 para poder fazer algum tipo de injúria. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas se eu pegar uma tabela, fica mais fácil para entender. Pega e visualiza, imagina aí uma régua e coloca aí nessa régua 0 e 14. Tudo que tiver mais próximo
0 vai ser mais ácido. Tudo que tiver mais próximo de 14 vai ser mais básico, mais alcalino. E tudo que tiver mais perto do 7, que é o meio, né, de 14 a 7, vai ser o neutro. Então, a nossa pele é levemente mais ácida. Para eu causar uma injúria de um peeling químico, essa substância ela vai ter que ser o quê? Mais ácida que 4,7, que é o pH da nossa pele, a área do rosto, certo? Então, a gente tem aí que entender o seguinte, que os peelings eles vão ter um poder de permeação na minha pele, os ácidos eles vão ter um poder de permeação na minha pele de acordo com a concentração deles, pode ser 10, 20, 30, 40, 50%. Ou esse peeling ele vai ter um pH, dependendo do pH, quanto mais ácido o meu peeling, né, mais próximo de 0, mais intenso e mais forte vai ser esse peeling. Certo? A gente tem que entender que os peelings, os ácidos, eles são pH dependente. Ou seja, eles dependem do pH para fazer essa lesão, essa injúria na pele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os peelings quando a gente for preparar um peeling, a gente for usar um peeling numa pele, porque nem todas as peles, elas resistem a determinados peelings. Por exemplo, a gente tem tem um único peeling que ele não é pH dependente, que é o peeling do retinóico, que é um peeling orgânico, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas a questão é a seguinte, os peelings eles têm as classificações. A gente tem a classificação dos peelings orgânicos e os inorgânicos. Os orgânicos são os alfa-hidroxiácidos, que são os mais comuns. Eu não vou falar de todos os peelings aqui, todos os ácidos, né? Não vou falar de todos os ácidos aqui, mas os mais comuns são os alfa-hidroxiácidos, o beta-hidroxiácido e os polihidroxiácidos, certo? Esses são os peelings orgânicos, que são de frutas, de sementes, né? Da cana-de-açúcar, o glicólico. Então, a gente vai ter o quê? Na tabela dos alfa-hidroxiácidos, nós vamos ter o glicólico, que é um peeling, acho que é o mais usado no Brasil, tá? É o peeling é o ácido mais famoso, acho que é o glicólico. Ele quando ele tem um pH baixo, né? Ele é um ácido relativamente quente. A gente tem que ficar atento a essa sinalização quente, frio, médio, porque quanto mais quente, mais rápido a permeação do ácido na pele. Quanto mais rápido, mais atenção a gente vai ter. Porque, ou seja, ele vai causar um efeito muito mais rápido nessa pele, né? A gente tem que ter cuidado seguinte, quanto menor a molécula, mais rápido ela vai entrar nas camadas da pele. Imagina, a pele é de resistência, né? A pele, ela é semi-permeável. Se eu tenho um ativo que tem uma molécula muito grande, ela vai ter uma dificuldade de resistência, de permeação nessa pele. Mas quando eu tenho um ativo que tem uma molécula pequena, com pH muito baixo, com uma concentração muito alta, ele vai fazer um estrago nessa pele, se você não tiver cuidado. Então, a gente tem que ter aí uma noção de que o peeling, ele vai ter um peso molecular, ele tem que ter atenção na concentração dele, né? A gente tem que ter. E o glicólico, ele faz parte do grupo do alfa-hidroxiácido. E ele é um peeling quente, certo? A gente tem que pensar. Ele é um peeling originado da cana-de-açúcar, ele é um peeling quente. Outro peeling que é muito conhecido nesse grupo dos alfa-hidroxiácidos é o peeling mandélico, que é a maior molécula, o maior peso molecular, né? É o mandélico. E ele é um peeling que ele é muito bom para a pele brasileira, porque a gente tem uma pele muito miscigenada, né? Muito misturada, negra. A gente não tem um branco puro. Praticamente a gente não tem no nosso país. E ele é um peeling que ele é muito legal para usar no Brasil, nas peles mais tropicais, justamente porque a gente tende a ter um fototipo mais alto. Fototipo é o que? A coloração da pele, né? Porque os fototipos mais altos, a gente tem que botar uma exclamação aqui. Eles, apesar de serem resistentes, né? São peles mais morenas, mais negras, a partir do fototipo 3, que tem uma escala de classificação, né, de coloração da pele, a partir do 3, eles têm, a quantidade de melanina, de pigmento é a mesma, mas ele é mais intenso a partir do fototipo 3, então tem mais risco de hiperpigmentar, que são as manchas. Então, se você erra no manuseio de um peeling, ele pode causar uma sequela aí que é uma mancha, por isso que a gente tem que ficar atenta. E o ácido mandélico, que ele é oriundo das amêndoas, ele é um peeling que tem um peso molecular grande, então ele é considerado um peeling médio. Ele não é um peeling muito rápido, né? Ele não esquenta, ele é um peeling médio. O ácido lático, ele é um ácido que a gente considera frio, ele também faz parte do alfa-hidroxiácido. E apesar desse ácido ele não ser muito usado, a gente não vê falar tanto do ácido lático
que ele é originado do leite, ele tem uma história bem legal, que já tem estudos comprovando, né, que o ácido lático ele já era utilizado desde a época por Cleópatra, porque ela utilizava o soro do leite para aplicar na pele, e aí ela, para manter a pele limpa, clara, rejuvenescer, porque o ácido lático ele também tem uma ação clareadora, é interessante. Então, eu vou trazer só o exemplo desses 3 alfa-hidroxiácido, e o único beta-hidroxiácido é o salicílico, né? O ácido salicílico ele é um ácido muito famoso para tratar peles oleosas, porque ao contrário dos alfa-hidroxiácidos, o ácido salicílico ele tem uma afinidade por óleo e ele tem uma repulsa, digamos assim, por água. Então, ele se dá muito bem com peles acneicas, peles oleosas. Ele tem uma ação bactericida muito boa para peles com a bactéria da acne. Então, você vê muito comum sabonetes com ácido salicílico. Tenho minhas controvérsias, mas porque existem outras formas também de você estar tratando. Mas o ácido salicílico ele tem uma afinidade muito boa com óleo. Então, dá para usar. Só que ele também é um ácido quente. Né, nessas classificações ele também é um ácido quente. Mas antes que eu esqueça, dentro dos ácidos orgânicos, a gente vai ter também os polihidroxiácidos. Os polihidroxiácidos são os queridinhos, porque nesse grupo está a gluconolactona e o lactobiônico, que são ácidos que a gente considera frios. A gluco, para quem me conhece, que me acompanha aqui nas redes sociais, é um ácido maravilhoso, porque além de fazer todo esse processo de turnover, de renovação, ela é um ácido que também é hidratante. Então, ela trabalha nas glicosaminoglicanas, que são estruturas como se fossem esponjas. Eles trazem água para a nossa pele. E a gente tem que pensar que uma pele que é hidratada, uma pele que tem esse viço, é uma pele que tem rugas mais suaves, né? Uma pele desidratada, ela é muito mais envelhecida. Então, a gluco, ela tem esse poder de fazer essa renovação celular e ainda trazer água para as glicosaminoglicanas. Então, assim, se você for pensar na gluco, você pensa tudo de bom. Uma pessoa que faz um peeling gluco, ela fica na hora espantada com o resultado, porque de imediato você já tem um resultado muito bom. Então, são polihidroxiácidos. E aí a gente tem o ácido retinóico, que faz parte do grupo dos ácidos inorgânicos, né? E esse ácido, ele tem uma ação, digamos assim, se o salicílico é a chapa vai ferver e tão quente, o ácido retinóico, né, como Ivone fala, ele é a boca do inferno, porque ele é muito quente. Inclusive, ele é praticamente usado por médicos, né, porque ele tem uma descamação intensa. Então, quando a gente pensa em peeling químico, a gente tem que entender assim, qual é a ação do ácido que eu vou querer sobre aquela pele, o que é que eu vou escolher de ativo para estar usando na pele. Por exemplo, se eu sei que eu tenho uma classificação de alfa-hidroxiácido, beta-hidroxiácido, polihidroxiácido e o ácido inorgânico retinóico, e eu vou descrevendo esses ácidos, eu vou ver ácido quente, ácido frio, ácido morno, ácido a chapa vai ferver e a chapa e o ácido a boca do inferno. Vocês têm que pensar, será que todas as disfunções para eu fazer uma renovação, por exemplo, eu tenho melasma, será que o ácido retinóico ele é um ácido bom para uma pele que tem melasma? Aí fica a interrogação, né? Cada profissional vai usar a sua proposta de tratamento, mas a gente tem que pensar o seguinte, se o melasma ele é uma disfunção devido a um adoecimento do melanócito, que é melanócito, célula de defesa, só tá pigmentando demais porque provavelmente ele foi muito estimulado, e você vem e coloca um ácido retinóico em cima de um melasma, o melanócito vai sentir muito porque ele é muito agressivo. Então a gente tem que ser inteligente e utilizar o quê? Os ácidos frios. Para tratar disfunções como melasma, a gente tem que o quê? Usar ácidos frios. Para tratar disfunções como rosácea, a gente tem que usar ácidos frios. Porque eu não posso pegar uma pele que é hipersensível e colocar um ácido super quente, né? E por que os profissionais de estética, por que há um desejo tão grande de peeling químico? Por que há uma demanda por peeling químico e por que há um interesse crescente na estética? Pelo próprio peeling químico, pelos benefícios que ele traz. Isso aí é inegável, né? Quando a gente vai falar sempre de rejuvenescimento, a gente tem que entender, quando eu falei lá atrás,
logo no começo sobre as camadas da pele, que a gente tem a epiderme e a gente tem a derme. A epiderme, essa primeira camada, ela é totalmente avascular, ou seja, ela não tem nenhum tipo de vascularização, ela não tem nada de irrigação sanguínea. E a gente entende que o sangue é quem leva os nutrientes para nossa pele. Como é que a primeira camada da pele não tem irrigação? Ela tem o quê? Um suporte de nutrientes através da camada inferior a ela, a que está embaixo, que é a derme. E aí a gente tem uma junção chamada junção dermoepidérmica, que é a conexão dessa primeira camada com a segunda. Então, para a gente tratar rejuvenescimento, a gente tem que intensificar essa conexão. Quando a gente está envelhecendo, essa conexão ela vai ficando falha. A gente vai perdendo esse vínculo, esse estreitamento entre essas duas camadas. E o peeling que faz isso, né, dentro dessa categoria que eu citei aqui, é o retinóico. Então, ele vai ser bom, por exemplo, para o rejuvenescimento, mas talvez não seja tão bom para procedimentos como o melasma. Uma sugestão em questão de terapêutica, né? Mas há uma demanda na estética, porque o peeling o peeling em si, ele faz o afinamento dessa capa córnea e regulação de turnover. Quando você faz isso, automaticamente você vai promover o que na pele? Uma renovação de pele, uma pele mais viçosa, afinamento de rugas mais finas. Você vai ter um controle aí da oleosidade, porque você faz o destamponamento, querendo ou não. Então você vai ter toda uma ativação e uma normalização dessa pele. É bom para cicatrizes de acne, tem pessoas que tratam rosácea com peeling, mas aí você vai ter que pensar qual é o peeling que eu vou usar, né? Por isso que a gente tem que saber de fisiologia. Tem que usar o quê? Gluconolactona, lactobiônico, ácidos frios, ácido lático. Não vai pegar um retinóico e botar numa rosácea porque não vai dar certo, né? Então a gente tem que saber essa estrutura dos peelings para poder a gente saber qual vai ser a nossa conduta na estética, tá? Todo mundo pode fazer peeling? Tem as indicações. Então, se eu tenho uma indicação para peeling, eu vou direcionar. E aí você tem que saber, gente, ó, pós-peeling, né? Eu vou fazer um peeling. Você tem que recomendar para o paciente coisas relativamente básicas. No pós-peeling, você não pode usar filtro solar, você não pode usar maquiagem, você não pode se expor ao sol, você não pode fazer atividades físicas intensas. Por quê? Porque o suor é altamente irritativo, porque quando a gente faz peeling, a gente faz o quê? A gente faz o arraste dessa capa córnea e a gente tem que entender um parêntese bem grande aqui. Células mortas, a gente tem que entender que tem toda uma microbiota que vive. Que danada é microbiota? São todos os micro-organismos, patógenos ou não, que moram na nossa pele. Porque a gente é residência para vários bichinhos aí, né? Então, quando a gente faz um peeling, a gente tá fazendo esse arraste. Com ele leva um monte de coisa. Um monte de estruturas, um monte de micro-organismos. A gente leva todo o microbioma da nossa pele, sabe? E aí, o que é que essa pele fica? Sem as lamelas de proteção, né? Quando você faz um peeling químico, que você faz o arraste, você tem que o quê? Recuperar a microbiota. E mesmo que você recupere a microbiota, que seja, porque se você deixa tudo vulnerável, você faz um peeling e aplica um filtro solar, no mínimo vai dar uma dermatite, porque a pele tá fina e filtro solar é para ficar o quê? Na parte superficial. Se você faz um peeling químico e você aplica um filtro solar logo em seguida, vou passar um filtro solar, porque ela vai ali, né, não vai direto para casa. E aí o que é que você vai cometer ali? Aquele produto que é para ficar como proteção da pele, porque a ideia do filtro solar é esse, do protetor solar, ele vai o quê? Permear, porque você removeu capa córnea, você fez um afinamento, você regulou tudo novo, você mexeu em todas as estruturas, você alterou a fisiologia para ser renovada, então leva um tempo para isso se renovar. Então a gente tem que ter toda uma orientação do pós-peeling para esse paciente, para ele não se sujeitar. Por que muitas vezes você faz um peeling químico e quando você vai, o paciente está cheio de acne? Porque você tirou microbiota, você alterou toda a microbiota. E o que é que ficou ali? Vulnerável para micro-organismos o quê? Aproveitadores. A micro-organismos patógenos. A acne é um tipo de micro-organismo que não é benéfica. Então ela é o quê? Ela ficou ali. Você mata os bonzinhos e fica os ruinzinhos. Basicamente é isso. Então a gente tem que saber o quê? Recuperar essa microbiota nesse peeling, né?
Eu fiz algumas perguntas aqui pra gente seguir esse roteiro, né? Pra poder seguir. E aí tem a questão dos efeitos rebotes do peeling químico, né? A gente tem que entender. Então, o que é que eu tenho que fazer enquanto categoria profissional de esteticista? Eu tenho que saber que os peelings, eles são muito superficiais. Eles são superficiais, eles são médios, eles são profundos e são muito profundos. Até onde eu posso chegar como esteticista? Até aqui, ó, superficial. Peeling médio, peeling profundo e muito profundo, eu não quero nem ver. Porque nós, enquanto profissionais da estética, a gente tem que ficar atento que se tiver um tipo de intercorrência, e pode acontecer, eu não sou o profissional apto para prescrever medicamento, para poder passar, de repente, indicar um corticóide, por mais que eu saiba, né? Só tem um tipo de medicamento que ele é de prescrição, entre aspas, livre, que é a hidrocortisona 1%. Se tiver algum efeito, por exemplo, como o frouxo, que é uma resposta... É um erro. Você aplicou o peeling e deu um erro. Mesmo que seja um peeling, porque assim, dentro dessa classificação de muito superficial e superficial, que é até onde eu vou, no superficial, mesmo sendo superficial, ele pode acometer algum frouxo, dependendo do tempo que você deixa o peeling. Porque o peeling, ele pode ter um peso molecular grande e ele pode ter até um pH relativo, não ser tão baixo. Mas se você deixar muito tempo aquele produto ácido na pele, ele vai entrando na pele, ele vai permeando. E aí você pode causar um frouxo no paciente. Então tem que saber o tempo que você vai deixar. Você tem que saber a acidez do produto, do ativo. Você vai ter que saber a concentração dele, o tempo que ele vai ficar na pele. Isso aí é imprescindível. Então, se no peeling superficial, eu sou muito superficial, eu só vou atingir a capa córnea, o extrato córneo e a camada granulosa. No peeling superficial, eu vou atingir toda a minha epiderme. Então, imagina, a partir do peeling médio, eu já atinjo derme. Eu não tenho que atingir peeling na derme, eu não tenho que nem saber de derme. A derme, ela é atingida indiretamente quando eu faço o peeling, o quê? Superficial. Mas a partir do momento que eu pego um peeling médio, aí vai se dar o samba do crioulo mesmo, porque não dá certo. A gente tem que entender o seguinte, fazer com que a gente tenha o nosso limite, né? É porque as pessoas, elas pensam muito o seguinte, eu quero fazer um peeling que descama. Já aconteceu várias situações das pessoas entrarem em contato e dizerem assim, ó, eu queria fazer um peeling que descama. E aí tá, qual é o objetivo do peeling? Porque nem todo peeling, ele tem que descamar. A gluconolactona, como eu falei, ele é um peeling frio e ele é um peeling maravilhoso. Inclusive para tratar melasma, inclusive para tratar rosácea, inclusive para tratar disfunções a psoríase, peeling com gluco. Só que ele não precisa descamar, eu não preciso causar um processo tão agressivo na minha pele. Tem um peeling que ele é vendido aí no mercado, inclusive eu fiz o curso. E assim, não me arrependo porque a gente vai aprendendo, né? Mas eu não faço mais. Eu não vou dizer o nome do peeling, mas é um peeling que ele vende. É muito caro o produto. E basicamente, eles não falam o que é que tem de composição, né, nesse peeling. Que ele despela muito. Esse peeling, ele faz despela, que o marketing dele é esse desprendimento, é essa pele saindo, né? E as pessoas, nossa, minha pele nova tá chegando. Você não sabe nem o que é que tem dentro daquilo. Porque assim, sinceramente, eu fiz o curso, mas eles não dizem, né? Eu fiz o curso, foi um curso assim, receita de bolo. Você vai pegar esse produto, você vai higienizar com esse, você vai aplicar esse, você deixa tantos minutos, depois você vai aplicar esse, deixa tantos minutos, depois... É isso, o curso é isso. Eles não falam de ativo, não falam de concentração, não falam nada. A única coisa que eles dizem é que tem silicato de corais. Silicato de corais, que vem do Mar Morto, né? Que vem de Israel. E aí é como se fosse vidros entrando na pele. Então, esses ativos, esses minúsculos vidrinhos, eles ficam na pele. Por estar na pele, vão causar um processo inflamatório na pele e a pele ela vai desprender. Então você causa um processo de dor intensa, a pele fica extremamente irritada, fica assim, ó, bem inchada, fica muito demasiada e aí você tem um processo de renovação. Só que a gente aplicar uma coisa numa pele sem saber o que é muito perigoso, porque eu não sei nem o que a paciente pode fazer.
né? Eu não sei nem se existe frost para um peeling desse, assim. Então, existe um marketing muito grande. Então, quando a gente tem entendimento de concentração, de acidez, do que é, qual é a família, qual é o peso molecular, a gente consegue administrar isso, né? Então, assim, Rebeca, acontece também, eu queria fazer um peeling para clarear meu melasma. Aí eu paro, né, e eu vou tentar explicar que o peeling químico não trata melasma. O que é que o peeling químico faz? Ele faz regulação de turnover, ele vai afinar a capa córnea. Se o melasma, né, que é uma mancha muito comum, uma disfunção muito comum, e aí ela tem o que? A sinalização da melasma são essas manchas simétricas, acastanhadas, enfim. E aí eu faço um afinamento da minha capa córnea, automaticamente eu vou remover uma parte de quê? De células que estavam pigmentadas. Mas trata a melasma? Não, ele vai dar uma clareada. Ele pode ser um coadjuvante nesse tratamento, mas para tratar melasma você precisa o quê? Inibir a síntese do quê? Da melanina. Então eu vou ter que trabalhar onde? Em todos os fatores, todos os gatilhos que vão ativar o quê? Melanina. Eu vou ter que estar silenciando algumas enzimas, alguns fatores ali por baixo, para que o meu melanócito, que é uma célula responsável pela síntese da melanina, seja o que? Adormecido. Por isso que certos peelings químicos não são indicados para tratar melasma. Porque se eu quero silenciar o meu melanócito, por que que eu venho com um retinóico e aplico na minha pele? Ah, porque o retinóico vai afinar e vai limpar a pele, vai despelar. Sim, mas você vai despelar a pele e você vai incentivar que o melanócito pigmente mais, porque você vai injuriar a pele de uma forma que o melanócito, enquanto célula de defesa, vai pigmentar de novo. Vai pigmentar ainda mais com ódio mortal de você, porque você tá ali, ó, injuriando a pele. Então, o que sabiamente a gente faz para tratar melasma? Peelings frios. Usa glucose, lactose. Esses peelings, a gente tem o que? A tecnologia. Então, você faz o que? Associa o peeling frio com os ativos clareadores e inibidores de tirosinase, de melanogênese, você tem que ter toda essa conduta, né? Então, assim, o peeling químico é bom para clarear mancha, é bom para clarear melasma? É, mas ele não é o tratamento apenas, ele é uma associação. Eu digo que tratar melasma também é um conjunto de saberes, né? A gente tem que saber de fisiologia, de peeling, de clareadores, enfim. Então, a gente tem que ter essa conduta. Então, o que eu quero que fique claro aqui, que o peeling é a regulação do turnover, que peeling de diamante não é peeling, que peeling de cristal não é peeling, que peeling ultrassônico não é peeling. Peeling é o que faz a ativação de turnover. Peeling é aquilo que faz com que a minha vida basal do queratinócito migre de forma regular, linda e maravilhosa, até chegar na capa córnea, e ele se transforma em quê? Em corneócitos, né? Esses corneócitos, gente, que a gente chama de célula morta, por quê? É muito interessante. A camada basal, ela é formada por apenas uma fileira de células, né? Então, essas células aqui, elas são germinativas, elas têm o quê? Elas estão coladinhas com a derme, estão recebendo todos os nutrientes e estão se formando. Então, a partir do momento que a gente vai renovando essa célula, nossa pele, né? Tem essa renovação, elas vão migrando essa camadinha, vai migrando para a camada superior, vai migrando para a camada superior, e cada migração, cada diferenciação desse queratinócito, ele vai se modificando, ele vai perdendo suas estruturas internas, ele vai ficando mais achatadinho. Então, quando ele chega lá na capa córnea, ele está totalmente sem núcleo, por isso que a gente chama de célula morta. E por isso que quando ele está muito espesso, essa capa córnea, porque faz parte do nosso processo de envelhecimento, a gente vai diminuindo, né, essa renovação celular é mais prejudicada. Se eu sou uma pessoa que eu tenho muita acne, essa renovação ela vai ser prejudicada, porque a pele ela fica como um cromóforo, né? Ela fica ali com aquele espessamento para proteger a minha pele. Ela deixa aquilo muito espesso porque acha que está protegendo. E o meu queratinócito ele vai responder o quê? Paralisando, diminuindo essa sua renovação, porque ele acha que se ele for migrar lá para cima vai ficar mais espesso, que na verdade não é. Então, a gente vem com peeling químico, faz uma haste,
consigo renovar, consigo regular turnover, e basicamente é isso, assim. É muito lindo, né, a questão da fisiologia, porque é tudo muito perfeito. Agora, quando a gente fuma, quando a gente fica muito tempo exposto ao sol, quando a gente envelhece, que faz parte, né, infelizmente, a gente vai ficando tudo mais lentificado, mas basicamente é isso. Deixa eu ver se eu falei todas as questões que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei que hora é. A live começou e do nada meu telefone esquentou. Esse iPhone é cheio de gracinha. Esquentou e eu perdi a live e tive que começar tudo de novo. Mas estamos aqui porque eu disse que ia fazer e eu tô fazendo, porque eu sou teimosa. Então, a gente tem que o quê? Eu já falei do que a gente pode fazer depois do peeling, não pode fazer maquiagem. Então, assim, ó, sério, o paciente quer fazer peeling, tu já tem que avisar ele o quê? Não vai poder ir pra academia amanhã, nem depois e nem depois. Espera, dá um tempo pra essa pele se recuperar, porque o suor é altamente irritativo pra não ter nenhum tipo de dermatite. Se for paciente que não obedece a orientação, se for paciente que tiver, que são as contraindicações que a gente tem que dizer pro paciente, né? Se for um paciente que tiver, por exemplo, herpes, fuja de paciente com herpes. Porque são pacientes que estão com imunidade baixa. Essa semana eu falei sobre a avaliação e a gente teve um caso de uma paciente que estava com uma herpes para estourar, mas assim, não estava aparecendo, né? Herpes labial. E aí eu fiz um peeling de salicílico nela. No dia seguinte ela entrou em contato comigo, dizendo que surgiu, brotou herpes lá, né? E eu fiquei, gente, como que eu não vi isso? E aí, como eu fiz a avaliação e eu registrei através de foto a imagem dela na lâmpada de UD, que é uma luz ultravioleta, apareceu a herpes antes de eu iniciar o peeling. Ou seja, eu tava ali e fiquei até aliviada, porque era uma herpes que já iria eclodir a qualquer momento. O peeling químico, querendo ou não, por ter afinado essa capa córnea dela, deixou a pele mais suscetível. Foi porque eu não protegi microbiota? Não. Porque, de certa forma, ele já estava ativo. Ele só ia, só queria uma besteirinha. Foi só fazer o peeling de salicílico, que é um peeling que ele é bem forte, né? A chapa vai ferver. E aí, deixei poucos minutinhos na pele dela. E aí, ela, no dia seguinte, se queixou. A gente conversou, tudo, expliquei pra ela, mostrei a foto. Eu acho que vale a pena esses registros, né? Pra gente estar atenta a isso. Então, se for um paciente que tiver com herpes, não é interessante fazer, tá? De jeito nenhum. Pacientes com doenças descompensadas, diabetes, hepatite, cardíaco, HIV, sem nenhum tipo de controle, não façam, porque a imunidade tá baixa e aí podem vir outros problemas aí que é melhor não fazer, tá certo? Condição assim que não pode fazer de jeito nenhum, nem mesmo a gluco, que é maravilhosa, gestante. Não se faz peeling em gestante. A gente sabe que a gluco é maravilhosa, mas é peeling, e todo peeling faz o quê? Turnover, modifica, né, essa estrutura celular, né? Ela vem e faz uma racha, então a gente não deve, eticamente falando. Lactante pode fazer gluco, só não pode fazer gluco em quem tá gestante, de jeito nenhum, assim, absoluta, que não pode fazer, tá certo? A gente tem que ter esse cuidado aí, pra gente não tá uma questão ética. Se a gente souber, né, a gente pergunta na anamnese, não pode fazer peeling químico, não pode fazer várias coisas quando tá grávida, né? Sim, se o paciente fez Roacutan, né, eu não posso esquecer, se o paciente fez uso de Roacutan, isotretinoína, que é aquela medicação que toma para controlar a acne, em média a gente espera o paciente um pós-Roacutan de 1 ano, porque o Roacutan, ele, falando assim de uma forma popular, ele complica muito a pele. Ele modifica muito, porque Roacutan atrofia a glândula sebácea, então ele deixa a pele muito suscetível. É tanto que o paciente de uso de Roacutan, ele faz uso de colírio, lubrificantes, né? Várias coisas ele usa, porque ele fica totalmente ressecado. Então a gente tem que ter muito controle desses pacientes, por isso que é importante o quê? Uma boa avaliação, né? Isso para peeling químico, para microagulhamento, para limpeza de pele, para tudo a gente tem que saber. E por isso que é importante a gente saber a fisiologia, porque é através da fisiologia que vai me direcionar a necessidade de cada paciente e a forma que eu devo conduzir. Deixa eu ver se preciso falar mais alguma coisa. Vocês estão entendendo alguma coisa? Estão entendendo tudo? Me falem. Porque eu fiz um roteirozinho aqui, mas eu acho que eu já falei, foi tudo. Acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem dúvidas, a gente teve um probleminha no começo da live, né? E aí...
a gente não... Eu tive que refazer tudo de novo, mas a gente conseguiu fazer. Entendeu, Amy? Maravilhosa. Maravilhosa é você. Gente, então assim, só pra recapitular, essa é a ideia, tá? Dá pra fazer peeling químico? Peeling químico é maravilhoso, tá? Peeling químico é regulação de turnover, é você, sabe, buscar rejuvenescer. Lembrando que o rejuvenescimento mesmo, propriamente dito, ele é feito por peelings que possam fazer a junção dermoepidérmica, porque como eu tinha falado, a epiderme, ela é uma camada da pele que eu associo ela muito a parece cebolas. Então, é sobrepostas. A epiderme tem as camadinhas sobrepostas, né? Tem as subcamadas. E aí, ela não tem vascularização, coitada, é bem pobrezinha. E a derme que dá essa nutrição pra ela. Então, quando a gente tem esse processo de rejuvenescer, é porque significa que a gente vai fazer o quê? A gente vai fortalecer essa junção da derme com a epiderme. Porque a gente tem como se fossem papilas. É como se, assim, uma entrasse dentro da outra, sabe? Por baixo dessa camada basal. Então, é bem interessante. Se você não fizer junção derme-epidérmica, é um rejuvenescimento que eu não digo que é tão eficaz. Então, a gente tem que estar... curso de peeling, né, minha gente? Acontecer, tá? A gente já tá providenciando aí, a gente tá seguindo aí pra gente oferecer o melhor curso pra vocês. O curso de limpeza de pele que eu ofereço, ele tem dentro da estrutura do curso o peeling, porque eu também faço o peeling químico dentro da limpeza de pele. É todo mundo que faz peeling? Não. Como a gente falou, nem todo mundo tem indicação. Vocês sabiam que o bebê, ele tem um pH diferenciado? Ele tem um pH mais básico, né? Ele não tem um pH, ele tem um pH 7, ele vai subindo um pouquinho a escala do pH, porque ele não tem ainda aquela proteção ainda, por isso que a pele do bebê é tão sensível. A mesma coisa é a pele das pessoas mais idosas. Quando a gente vai envelhecendo, além da gente ter essa renovação celular mais lentificada, a gente tem o quê? Um pH mais elevado. Por isso que dizem também que a pele das pessoas idosas, ela tem um odor, ela tem um cheiro diferente, por conta da alteração do pH. Isso é fisiológico. Todo mundo vai passar por esse processo, se ficar vivo, né? De envelhecer e ter essa alteração. Então, assim, tem que ter cuidado, mas o peeling é maravilhoso, né? Você sabendo a dosagem, você consegue fazer um peeling bem legal aí pra dar tudo certo, tá certo? Então é isso, respondi as perguntas. Vocês não perguntaram nada, na verdade, né? Eu fiz as perguntas e vocês não estão perguntando nada. A cada quanto tempo, de quanto em quanto tempo eu posso fazer o peeling? Isso é uma pergunta que vocês poderiam ter feito, eu vou fazer. De quanto em quanto tempo que eu posso fazer o peeling? Depende do peeling. O peeling de gluco, por ser um peeling frio, ele suporta até a gente ficar 20 minutos ali com o produto no rosto. Dá pra gente fazer, tipo, dependendo da pele, uma vez na semana durante 4 semanas, né? É até uma estratégia de tratamento. Uma vez na semana você faz o peeling de grupo por 4 semanas. Depois você tem que dar um tempo, um intervalo maior. Mas peeling, como retinóico, por exemplo, você tem que dar um tempo aí para essa pele recuperar. Porque, na verdade, gente, quando a gente altera a microbiota, a gente faz uma racha, a gente tem que reconstruir. Então, tem ativos que a gente coloca nessa pele pra gente poder fechar essa lamela. Porque quando a gente faz o peeling, a gente faz uma haste, a gente mexe com várias estruturas, filagrina, glicosaminoglicanos, então a gente faz uma haste. O peeling já não faz esse processo, porque o peeling de gluco, ele tem um processo diferenciado, mas os demais você tem que trabalhar muito a questão da microbiota para não dar dermatites, né, em geral. É tanto que o peeling de gluco você pode trabalhar para tratar dermatites, enquanto que outros você tem que pisar assim ovos mesmo para não cometer nenhum erro, né? Tem que saber onde você vai medir, onde você vai dosar. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Lembrando que a gente tá fazendo uma maratona, é 1% da estética, o nome dessas lives, toda segunda e toda quinta-feira, às 19 horas, tá? E eu conto com vocês, divulguem, compartilhem, porque aqui o que eu tô querendo trazer é estética baseada na ciência, não é achismo, não é procedimentos de marketing. A gente tem que fazer, trazer, valer a pena, né, o profissional da estética baseado em ciência, porque estética é saúde, estética não é só marketing, né?
Tem muita gente vivendo de marketing, mas a ideia não é essa. A ideia é a gente trazer o quê? Conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso, fiquem com Deus. Boa noite, que agora eu vou cuidar dos meus pequenos, tá bom? Um beijo bem grande. Agradeço a todo mundo que tá participando das lives, tá? Eu vou deixar essa live salva aqui, tá bom? E aí eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Vamos tentar salvar a live e não perder a live, tá?